Você já era fã do Noturno? Cara, tipo, quando eu conheci o Noturno, eu não era muito chegado em metal ainda. Então acabou passando meio despercebido, assim, sabe? Mas, assim, revisitando as músicas da banda pra aprender todo o repertório, assim, eu curti demais, assim, o som dos caras, né? Agora... Que agora é seu, cara, né? Isso é curioso, porque quando chamaram pra entrar pra banda, daí eu fui ouvir de fato. Eu falei, cara, é uma banda que se eu tivesse ouvido, eu teria gostado. Por que eu não ouvi? Eu acho que tem muito isso de... Cara, a gente diminui a coisa brasileira ali, a grama do vizinho lá. Não parece que vai vir algo bom, assim, né? A gente tem isso, né? Pô, se eu te falar assim, se liga essa banda aqui da Lapa, eu te falar, se liga essa banda de Los Angeles, assim, você vai achar que a banda de Los Angeles é melhor. Não, já construíram isso na nossa cabeça, assim, né? Já e a gente tem que vencer essa barreira, assim, né? Que exatamente. Não, isso aí é mais fácil. Vira-latismo brasileiro. Não, eu acho que é mais fácil fora. Metal é mais ainda marcante do que qualquer outro. Não, tem muita ritmo, gente que não ouve heavy metal, mas fala, vem no show. A pessoa acha, nossa, que experiência. Sabe? É diferente de você ouvir em casa, assim. É que muito eletrônico. Às vezes o cara gosta de ir na balada ouvir, mas não fica ouvindo em casa, assim. Né? Na Alemanha tem muito isso. O cara, eu vou no concerto, mas quando eu quero ir em show, eu vou... mas pra sair eu vou ouvir música eletrônica, assim. Não tem... Isso é muito legal. Cada música tem... Cada estilo acho que tem um ambiente adequado, né? Tipo... Não adequado, mas tipo... Uma ocasião melhor pra ouvir, entendeu? Já o caso do Saulo aqui é interessante que ele é o maior estilo o rockstar, o filme. Quando a primeira formação se desfez ali, eu falo isso de uma forma mais resumida, mas foi basicamente isso, de tipo... a gente ficou sem baixista, né? E eu basicamente falei na galera, assim, falei, cara, alguém sabe tocar as músicas? Falou o quê? Num show, assim? Num show. Sério? E ele, tipo... Você levantou a mão? Levantou a mão. Basicamente, 6 anos depois, o cara tá aqui. Então, depois tá aí comecei assim Dixon. também na assembleia. Falou, quem sabe tocar a bateria? Eu? Mas esse lance do metal... que vocês estão falando, assim, tem que tomar bastante cuidado para falar sobre isso, mas é um fato, cara. Eu tenho estúdio desde os 15 anos de idade, eu produzi mais de 500 discos de metal no Brasil e no mundo. E, assim, eu lamento afirmar que é um dos estilos que tem menor nível de união, assim. Porque... Sério mesmo? Sério, cara. Você pode ver que todos os outros estilos, a galera se mistura, faz coisa junto e tal. Bandas pequenas com bandas grandes e tal, eles se juntam. Os caras ajudam, né? Ajudam, a galera né? mais famosa ajuda os caras que estão chegando, né? No metal, sertanejo, no samba, no pagode. Até emo. Até, sabe, Sim. emo. Ou o rock tradicional, o rock brasileiro, como a gente conhece. Pode ver que eles fazem turnê juntos, põem bandas menores e tal. Agora, o metal brasileiro, eu noto uma reluta das bandas em se unirem para fazer coisas. Isso está acontecendo agora, com calma, porque antes eram só as grandes, faziam 2 ali no máximo e tal. Acho que a galera pensa ele ou eu, né? Então, aí é que tá. Mas por isso que eu não culpo. Não tem espaço. Por isso que eu não pra todo culpo. mundo. Eu não falo isso de forma tão pejorativa, assim, pro estilo. Porque o espaço é muito pequeno. Mas será que não é esse que é o problema? Porque aí, é igual o negócio. Eu sempre dou Você exemplo. viu a galera aqui, correndo atrás da comida lá? Tem pouca comida, os caras estão se matando. Se tem um monte, o cara espera chegar na mesa. Tal. Ó, eu dou sempre o exemplo aqui dos podcasts, cara. Uhum. Quando o Igor e o Monark criaram o Flow, por exemplo, eles criaram o Flow, aí criaram junto o Podpah, que foi criado aqui, o Vilela foi criado aqui, eles criaram uma cena. Entendeu? Eles não, porque eles podiam ter muito bem não ter criado essa cena e falar, cara, é só nós dois aqui e acabou. Só que isso ia morrer, porque não ia ter. Quando eles criaram a cena, criou um espaço gigantesco aonde vem patrocínio, um monte de coisa. Mas é isso. Será que não é isso que falta, por exemplo? Você vê o grunge, né? O grunge é Sim. o que eram todas as bandas, né? Eles força... criaram um movimento e aquele movimento acaba porque você cria um mercado, né? Exatamente. Na verdade, você cria um mercado. Será que não falta isso aí? Olha, porque se unirem, tudo bem, é pouco, mas pode ser que é pouco agora. Eu noto isso. Mas assim, olha como as coisas são. O próprio público. Há uns 10 anos atrás, eu resolvi, assim, da noite pro dia, que falei, cara, sabe o que tá faltando? Um dia do metal no Brasil. Isso ia ajudar muito para ter que isso, o dia do metal ia virar um mês do metal, ia chegar patrocínio, as bandas iam se unir, mas isso numa cabeça ingênua, no caso, se eu tive ali. E eu fui atrás disso. Eu fui ver que precisava de 1%
10%, não 1% ou 2%, eu não lembro exatamente a porcentagem de assinaturas para poder chegar no congresso e virar um dia mesmo e tal, né? Entrar na agenda e tudo mais. E eu fui atrás e comecei a falar isso em todo lugar, comecei a dar entrevista para vários lugares. E, cara, surpreendentemente, eu comecei a ser muito criticado. Sério? Pelos metaleiros. Caramba. E isso eu não entendia. Falou assim, esse playboy aí quer fazer dia, tá querendo inventar o dia. Tipo assim, não passava pela cabeça da... Isso assim, tudo bem, tá? É uma pequena... Muita gente ajudou, a gente chegou a 30 mil assinaturas, que pra época era... Né, a internet não era tão que nem hoje em dia, né? Uma coisa tão... para todos, assim, né? Mas assim, eu ficava na rua com amigos, pegando um papel para assinar a galera na rua mesmo, nem que não sabia o que estava assinando, mas pelo menos para assinar. E aí, durante muito tempo, eu encarei muita chuva de pedrada, assim, da galera. Caramba, e isso eu comecei a reparar, cara, que o próprio metaleiro, tinha que rever os seus conceitos sobre quem eles são, né? E isso, mesmo que fosse uma minoria, para passar para a maioria, porque você pode infectar, né? Uma maçã podre pode infectar claro. uma cesta. É que o né? metal, ele é falar mal das coisas, né? Então, tem e aí, esse lado. se eu vou falar de você, eu também vou falar mal, sabe? Entendeu? Tem um pouco disso, assim, né? Você tá... Mas, assim, foi legal que aí os nossos pares foram comprando a ideia. O Pompeu do Corsos comprou a ideia. O Rafael do comprou a ideia. O Ricardo Confessori, na época, que tocava comigo no Xamã, comprou a ideia, começou a ajudar. Então, assim, a gente começou a fazer isso começou a ir pra frente. Infelizmente, por conta de agenda e da vida, assim, eu acabei não conseguindo levar até o final, mas mais tarde, olha como o mundo acabou acontecendo com o próprio falecimento do nosso saudoso André Matos, que acabou virando o Dia do Metal. Então, assim, olha como as coisas são. Tipo, poxa, será então que precisava morrer algum ícone nosso para as pessoas realmente... Credibilidade, talvez é verdade. Credibilidade. Pô, e eu aceito isso completamente, porque eu era realmente novo na cena, né? E o que importa é que aconteceu e isso está ecoando, até acho que foi recente, né? Acho que faz 4 anos, se não me engano, 3 ou 4, né? O falecimento dele. Foi 2019, a gente estava na Rússia, né? Exatamente. Então, isso tá começando... Então, tá indo para 5 anos, isso? Em junho. Foi em junho, foi bem ali na época da festa junina, né, cara? Isso. Não, e o mais louco de ver é que nos shows do André Matos, que cheguei a tocar com ele quando eu tocava com o Prost, não tinha muita gente. Daí com o falecimento aí virou, né, cara? Precisa morrer, cara, né? Eu ouvi uma frase do Bruce muito interessante, que é do Bruce Dickinson, lá no Danilo Gentili. Ele falou... Não, ele falou uma coisa que eu, só vindo do mestre mesmo, pra ser uma coisa tão profunda e inteligente. Ele falou que a sua banda tem o tamanho do seu último show. Tipo, você é medido pelo seu último show. Entendi. Sabe? Então, assim, a sua banda ela vai funcionando. Se você não é tão grande mais como antigamente, você não... Parece que diminui um pouco o legado, sabe? Isso é uma coisa que... Eu não sei se isso é no metal ou no geral... Mas é uma coisa assim que... Por isso que a galera morre, os 27. Porque, né, os 27 ápice. que é no ápice, né?